chamo Idília, quero cumprimentar o Paradesporto TV, Opinião em Movimento, pela iniciativa de trazer pessoas para conversar sobre os temas da contemporaneidade, sobre a nossa atualidade, fazer discussões políticas, filosóficas, sociológicas, aproveitando a oportunidade para dizer fora Temer, fora golpistas, porque estamos em estado de golpe e a gente está aí para resistir, para olhar para isso também. Me chamo Idília Fernandes, trabalho na área das ciências sociais, como professora universitária, como assistente social, trabalhadora das políticas públicas, militante de esquerda, essas coisas aí da vida. E o tema hoje aqui é sobre diversidade, um tema que está na pauta da sociedade, da política, do cotidiano, das nossas vidas. Um tema interessante, importante, porque ele diz da nossa condição humana. Nós somos pessoas em condições diferenciadas de existência, como mulheres, como homens, como gays, lésbicas, indígenas, negros, jovens, velhos, pessoas em situação de rua, negros, pessoas com deficiência, pessoas em dependência química, em sofrimento psíquico, trabalhadores, desempregados, enfim. É uma série de condições que caracterizam a nossa realidade, tanto existencial quanto social. E o problema dessas diferenciações que, na verdade, nos caracterizam é justamente o que se impõe de barreiras às nossas diferenças. É uma sociedade criada, estruturada numa conjuntura de imensas barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, barreiras dos conceitos em relação às nossas diferenças, porque as diferenças nos constituem. Primeiramente, enquanto seres humanos. E, de outra forma, a estrutura social ela produz desigualdades e diferenças de acesso às pessoas à sociedade. Então, a gente tem um cotidiano de interdição para essas diferenças. E isto é o que a gente precisa melhorar, transformar na nossa sociabilidade humana. A situação ou a condição da deficiência. A condição das pessoas com deficiência, por exemplo, é uma condição bastante emblemática de uma série de interdições. Interdição ao trabalho, interdição às políticas públicas, interdição à comunidade, interdição à escola, a impossibilidade de fazer parte materialmente e estruturalmente dos espaços e simbolicamente, porque é uma condição que muitas vezes foi considerada de incapacidade, de imperfeição, de uma rejeição imensa, de uma superproteção imensa, e qualquer um dos extremos se tem ferir a dignidade humana, que é um pressuposto básico dos direitos humanos e do qual nós não podemos abrir mão. Então, nós pensarmos numa sociedade que é uma sociedade que impede alguns segmentos sociais de fazer parte da sua realidade, dos seus espaços, é uma sociedade que ainda não avançou por uma sociabilidade verdadeiramente humana. Agora, tudo isso, né, todas essas situações, elas estão colocadas sobre uma estrutura. Isso nós devemos nos atentar, que é a estrutura da sociedade do capital, do capitalismo. E o capitalismo é uma relação de conflito, de contradição muito dura entre capital e trabalho. Ou seja, trabalhadores e trabalhadoras produzem o capital, produzem riquezas que ficam concentradas na mão de algumas poucas pessoas ou grandes empresas. Existe expropriação, exploração do trabalho humano, expropriação, exploração, sangria da terra, da natureza. Tudo isso em detrimento do nosso bem-estar físico, íntegro, mental, psíquico, espiritual. Nada disso importa. O importante dentro da estrutura do capital é o seu desenvolver sem medidas, é o lucro, é o consumo, é o consumismo. São valores que se embatem com a nossa possibilidade subjetiva de se fazer presente no mundo. Então, as singularidades, as diferenças, a nossa subjetividade humana, ela se coloca dentro de uma estrutura de sociedade do capital. E aí está um grande inimigo, um grande problema para o nosso desenvolvimento humano, e o qual a gente tem que combater
coletivamente. Claro que, primeiramente, tendo muita consciência dessa realidade de qual é o nosso verdadeiro inimigo. Consciência de classe social, consciência do lado que a gente realmente está da história. Então, para além das nossas diferenças e de todas as nossas bandeiras de lutas nos diferentes segmentos, que é muito importante, porque o cotidiano de cada segmento diferenciado, ele traz situações singulares e específicas. Mas existe algo que unifica todas essas interdições, que é uma estrutura social do capitalismo, muito embrutecida. E, a partir dessa estrutura, algumas conjunturas históricas. No caso do Brasil, no momento, em alguns países da América Latina, a gente tem uma conjuntura de estado de golpe, que nos tira direito, que nos faz retroceder em direitos humanos, em direitos políticos, sociais e econômicos, que quer a sangria cada vez maior da expropriação do nosso trabalho, das riquezas concentradas, das vantagens para o capital especulativo e os seus representantes. Então nós precisamos estar muito atentas a essa situação, porque o capital ele não tem medidas para se desenvolver, para expropriar, para explorar, para nos arrancar a vida, sonho, possibilidade, força. Então nós também, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, enquanto pessoas que fazem parte do mundo, da sociedade, nós não podemos ter medida para a nossa resistência, para a nossa capacidade de resistir coletivamente, de lutar contra todos esses embates, de juntar as nossas diferenças articuladamente, de forma unida, para enfrentar essa realidade. É preciso muita consciência de classe, muita união de classe. E, voltando a um grande mestre, Karl Marx, em seus momentos poéticos, que nos dizia: situações sociais petrificadas devem ser compelidas à dança, até escutar o som da sua própria melodia. Lutar sempre, nos articular sempre e ter uma consciência de classe no conjunto do reconhecimento político das nossas diferenças.